Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. A mensagem de hoje foi uma inspiração de uma página do livro do Chico Xavier, através de Emmanuel, que se chama Encontro Marcado. É a mensagem número 16. Achei muito pertinente para os momentos que a gente está vivendo, porque é necessário que a gente tenha consciência de qual o nosso papel aqui na Terra. Quais são as coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa entender, mas principalmente darmos valor a tudo aquilo que nos cabe, tudo aquilo que precisamos executar. Desde as coisas mais simples, nós somos coautores. Essa mensagem ela traz, o nome é Deus e Nós. Nós estamos no processo de criação junto com Deus. Olha como isso é importante, né? E o Emmanuel, ele traz assim essa mensagem de uma forma muito simples, mas muito profunda. É uma mensagem curta, mas que traz um grande ensinamento para a gente. Então nós temos aqui uma jornada espiritual, como encarnados, mas temos que estar sempre atentos ao plano espiritual. Porque tudo que a gente faz aqui deveria ser com a intenção de termos um retorno melhor para o plano espiritual. Porque ninguém vai ficar aqui para semente, né? Todos nós vamos partir um dia. Então hoje a gente reflete sobre essa nossa conexão com o Pai, com a responsabilidade que a gente se carrega como filhos amados. O Emmanuel, através da mediunidade de Chico, nos recorda uma verdade fundamental. Deus sustenta toda a vida, mas cabe a nós realizar nossa parte nesta caminhada de evolução. E qual é a nossa parte? É isso que a gente tem que se questionar. Qual é a minha missão aqui? O que eu vim fazer aqui na Terra? Algumas pessoas têm missões assim extraordinárias, que ficam conhecidos por toda parte. Mas a maioria de nós temos a nossa vida pacata lá no nosso cantinho, vivemos os nossos problemas, as nossas conquistas lá dentro do nosso lar, dentro dos ambientes em que a gente costuma conviver, mas não passa disso. E será que nós que somos assim tão simples, tão quietinhos, não temos também essa função de co-criadores, nessa importância da evolução da Terra? E é isso que a gente tem que se valorizar. Temos sim, nas mínimas coisas. Em tempos de dores, desafios, precisamos reafirmar nossa confiança no Criador sem esquecer que somos corresponsáveis por nosso crescimento espiritual. Pelo nosso crescimento. Porque há necessidade de uma vontade, de um movimento nosso, para que isso aconteça. As dificuldades, elas aparecem, né? As oportunidades também aparecem, e a gente precisa ter olhos abertos para a gente aproveitar. Nessa mensagem ele fala que das coisas mais simples que a gente pode fazer, até mesmo ele cita de cuidar de uma flor. Olha só. Porque aquele que tem carinho por um vasinho de flor, e quando eu venho aqui eu fico bem deslumbrada com aquele vaso que tem lá. Eu achei ele magnífico. É meio como Deus, assim, é exuberante. E tem alguém que cuida, né? Márcio. Ah, Márcio, olha só. Márcio, estás fazendo o teu papel muito bem. Porque através do teu cuidado, tu trazes para os nossos olhos algo indescritível. Pelo menos aos meus que sou das plantas, né? E quando falou isso, assim, que eu li, eu disse assim, nossa, que legal, né? A gente cuida das plantinhas da gente em casa, eu tenho vários vasinhos. E isso é importante. Porque estamos trabalhando sentimentos dentro de nós. Aquele que não enxerga
Porque deve ter tido um monte de gente que veio aqui e não viu. Porque é necessário ter olhos de ver. Eu sempre digo que nós moramos numa cidade maravilhosa. O privilégio de morar numa ilha, né? Só quando a gente está fora que alguém pergunta, a gente diz, eu moro numa ilha. Isso é muito legal. O que é uma ilha? É um pedaço de terra rodeado de água por todos os lados. Que coisa linda. Para onde a gente vai, a gente enxerga o mar. A gente enxerga as belezas da natureza. Mas muitos não veem. E isso é trabalhar o nosso crescimento espiritual, porque todo aquele que tem sensibilidade com os animais, com a natureza, com as pessoas, está trabalhando dentro de si a nossa parte moral, a nossa parte do amor. E isso faz toda a diferença. O Pai Celestial nos concede generosamente os recursos essenciais para a nossa jornada terrena. Ele nos dá vida, que é o sopro divino que nos anima. Só aí a gente podia parar por aí, né? Porque dando a vida, o resto tudo, vem tudo por acréscimo. Porque é uma oportunidade super importante a gente conseguir estar aqui encarnado. A gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe, a gente que atende nos trabalhos mediúnicos, quem está do outro lado, a fila que tem para vir para cá. E principalmente nesse momento que está tão conturbado e tão difícil, um dia iremos ouvir assim, esses são aqueles que estavam na Terra naquele momento tão difícil. Assim como a gente ouve falar dos 100 que estiveram lá ao lado de Jesus Cristo, naquele período de Jesus, os 100 da Galileia, os 50 da Galileia, são pessoas que foram trazidas para a Terra com uma missão, com um propósito, e cada um de nós tem esse propósito, de fazer a Terra melhor. Um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, foi um tempo bem difícil, mas a gente estava lá. E a gente segurou firme porque tínhamos a doutrina espírita para nos amparar. O tempo é outro tesouro que Deus nos dá. E que muitas vezes a gente desperdiça. É uma oportunidade preciosa. Cada minuto é uma oportunidade de estarmos fazendo algo certo ou algo errado, de não estarmos fazendo nada. E isso conta. A saúde. Quando eu li a saúde é super importante para que a gente possa fazer as coisas, mas até quando a gente não tem a saúde, é a oportunidade de a gente valorizar as coisas que estão ao nosso entorno. Então, sempre é uma oportunidade de melhoramento. Deus nos deu a inteligência, que é a nossa capacidade, que às vezes às vezes a gente tem uma certa limitação. Não é todo mundo que tem as habilidades de tudo. A gente não é habilidoso em todas as áreas. A gente pode pegar a pessoa mais inteligente, vai ter alguma coisa que ele não sabe fazer direito. Normalmente pessoas que estudam muito, por exemplo, não sabem cozinhar. Passam tanto tempo nos livros que não se habilitam para essas coisas. Um exemplo bobo, mas é assim. Então, todos nós, por que as habilidades, essas coisas são tudo diferenciadas de um para o outro? Para que a gente possa conviver, para que a gente necessite realmente do outro, para que a gente tenha que conviver com o outro. Eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe, eu vou lá em quem sabe. A gente não vai se consultar com o jardineiro, sendo que a gente precisa de um médico. Cada um dentro da sua função. Então, se eu não sei, eu posso procurar saber. Eu posso estudar. A doutrina espírita nos chama o tempo inteiro para o estudo. A nossa casa espírita, nós temos 26, se eu não me engano, 26 grupos de estudo que nós oferecemos para a comunidade. As oportunidades, eu sempre digo,
Não estuda quem não quer, porque tem um horáriozinho que vai encaixar, né? É de manhã, de tarde e de noite. Em algum momento a gente tem um horário livre para estudar se a gente quiser. E a família? Família é o centro nervoso da nossa vida. É ali que a gente encontra as dificuldades, é ali que a gente faz os acertos, a gente nasce próximo daqueles que a gente precisa amar, perdoar, aprender a conviver com as diferenças, com os pensamentos diferentes, porque por mais que um filho seja criado, né, tem 4 filhos, todos criados na mesma casa do mesmo jeito, cada um vai ter a sua personalidade, o seu gosto, tudo vai ser diferente um do outro. E a gente precisa aprender a amar aquele que é mais difícil, porque os que são tranquilos é fácil, né? Aí a gente leva numa boa, porque não precisa chamar atenção, mas a gente sempre tem alguém que é difícil na vida da gente, mas que da nossa parte, porque hoje o que a gente está conversando não é para a gente ficar pensando assim, nossa, essa fala aí é boa para fulano ou para fulana, né? Isso aí é um aprendizado legal. Não, é para a gente. O que eu faço diante disso, diante da minha dificuldade? É isso que vai fazer a diferença. Porque eu vou aprender a conviver, eu vou aprender a perdoar. Tudo que é difícil na nossa vida é um momento e uma oportunidade para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Deus nos oferece as ferramentas, mas as escolhas são sempre nossas. Sempre nossas, né? Então é nossa responsabilidade. Quando a gente procura, por exemplo, a gente está com um problema difícil, a gente procura a casa espírita e faz um atendimento fraterno. As casas espíritas normalmente oferecem esse tipo de momento, né, para aqueles que estão passando dificuldade. Aí a gente chega e ouve da pessoa, tu, com essa dificuldade que tu estás, se tu entrar num grupo de estudo, nossa, vai ser super importante para ti, porque vai ampliar a tua maneira de ver. Isso aí é uma coisa que a gente compreendendo o mecanismo, tu vais ver, vais tirar de letra, tal. Vem assistir uma palestra, traz a aguinha para fluidificar. Aí a pessoa vem naquele momento, conversa, desabafa, conta todos os seus problemas. Quando sai renovada. Quando o atendimento é bom, a pessoa sai pelo menos mais aliviada. Porque é sempre bom compartilhar. Mas o que ela faz com essa oportunidade, com esse kit de sobrevivência e de melhora, que vai fazer diferença? Aí a pessoa chega em casa melhor, ela diz assim, não preciso ir lá não vou estudar não, nem tenho tempo. Tomar um passe, assistir uma palestra, não, tá, eu estou muito corrida. E aí o problema volta, porque a pessoa não trabalhou aquilo dentro de si. Estou dando um exemplo aleatório, só para a gente entender que todos os dias, há sempre uma oportunidade de um aprendizado e de uma mudança nossa de comportamento. Jesus, quando ele curava, ele olhava para a pessoa, ele curava a pessoa naquele momento fisicamente. Aquelas curas não está escrito em lugar nenhum se essas pessoas que foram curadas se mantiveram curadas. Por quê? Para a gente se curar, a gente precisa curar o nosso ser integral. Corpo e espírito. Se eu não modifico as minhas atitudes, o que Jesus falava quando a pessoa ia embora? Vai e não peques mais. Vai, anda, vai adiante, mas não peques mais. Quer dizer, muda a tua atitude, não faz mais as mesmas coisas que fazias antes, porque senão a doença volta. A doença física é um reflexo de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Quando a gente se incomoda com alguém, com um filho, com uma notícia que pega a gente de surpresa e dá uma mexida, a gente
Tem gente que fica enjoado, tem gente que fica com dor de barriga, tem gente que fica com dor de cabeça, porque se reflete. E isso, a neurociência até explica. Quando a gente fica triste, esses neurotransmissores que são criados no cérebro, eles se espalham por todo o corpo. Cada órgão nosso tem um neuroreceptor que vai receber essa informação. Então, se eu estou triste, todo o meu corpo está triste. Até o meu dedinho do pé vai ficar triste. Porque essa informação vai circular pelo meu corpo. Por isso que nós devemos buscar sempre estarmos bem. A tristeza veio, não alimenta. Passou de 3 dias, porque tem coisas muito sérias que a gente leva um tempo maior, a gente tem que começar a procurar recursos para sair daquilo ali. Então, Deus nos dá as ferramentas, a escolha é nossa. Eu escolho me permanecer triste, me permanecer naquela situação, eu vou escolher. A culpa não é de ninguém. Nós é que somos quem comanda tudo na nossa vida. Porque a gente pode estar no meio de uma balbúrdia enorme e a gente está em paz. Porque a gente olha e diz assim, eu não vou me envolver com esse tipo de situação e eu me manter quieta, porque normalmente a gente se perde quando a gente abre a boca. Aí a gente entra na mesma, como diz a gurizada, na mesma vibe. Entra lá na mesma situação deles, pronto. Né? Não é assim que fala? A gente tem que falar com o palavreado dos jovens também, né? Porque senão a gente fica para trás. E o que Deus não faz por nós? Vocês sabem? Também fui pega de surpresa e disse, nossa, o que Deus não faz por nós? Deus, ele cria a árvore, mas não constrói o nosso lar. Cabe a nós edificarmos a morada espiritual. Ele nos dá a oportunidade. Mas nós é que vamos fazer essa escolha de como vamos construir tudo na vida da gente. Deus nos dá o corpo, mas não decide por nossas ações. Somos livres para escolher o bem ou o mal. Ele não força ninguém a nada. A gente que escolhe. Deus oferece recomeços, mas a escolha do caminho é a nossa responsabilidade divina. Não deu certo? Vamos recomeçar. Ficar o resto da vida lamentando, como a gente às vezes conhece pessoas que se lamentam uma vida inteira de uma coisa que não aconteceu, que não fez ou que deixou de fazer, podendo estar fazendo outra coisa diferente ou até melhor, porque às vezes uma coisa que não deu certo pode ser que seja um livramento e que tenha outra possibilidade, melhor ainda, mais ali adiante. Por isso, confiar. A gente tem que confiar em Deus. Confiar que tudo vai dar certo. Saber que diante de todas essas coisas que a gente está vendo pelo mundo, Deus está sabendo de tudo. Ele não age igual um mágico, porque há necessidade do nosso aprendizado. A gente precisa perdoar esses que estão cometendo os atos insanos. A gente tem que se encaminhar para amá-los. Que amar como a gente ama aqueles que convivem com a gente é uma coisa. Aqueles que fazem o mal é mais difícil para a gente. Deus ama, Jesus ama, porque ele tem a certeza, quando ele olha para a criatura, de que mais adiante ele vai estar fazendo as escolhas certas. Porque não existe ninguém, nenhum espírito criado por Deus que não vá alcançar a plenitude da beleza, da bondade. Seremos todos criaturas evoluídas ao ponto de amar até mesmo aqueles que nos ferem. Somos coautores da criação. A exigência fundamental é assumir responsabilidade diante da vida, reconhecendo que somos cooperadores de Deus na obra da criação. Muitas vezes pedimos ao Pai soluções imediatas, esquecendo que as respostas virão através do nosso esforço e transformação interior. Não basta apenas pedir, é preciso agir, transformar-se e servir.
É quase que o princípio do perdão, que a gente precisa se arrepender, aí a gente parte para a reparação, a gente se arrepende, tem 3 passos, agora deu um branco. Mas é um processo que a gente precisa entender o que fez, às vezes a gente precisa entender que precisa mudar de atitude e a gente precisa agir para que aquilo fique para trás, para que a gente possa fazer o bem no lugar do erro que a gente cometeu. E aí a nossa situação está resolvida, porque dentro de nós já se resolveu. Essa é a cura íntima nossa. Não é ficar sofrendo. Deus nunca falou que a gente tem que vir aqui ficar se autoflagelando. Jesus só dizia assim, levanta e vai. Vai fazer diferente agora. Vai buscar coisas boas. Porque a nossa consciência é o nosso maior juiz. É o único que vai cobrar da gente alguma coisa, é a nossa consciência. Nós vamos sentir a necessidade da reparação, porque a gente vai se dar conta do mal que já tenha feito. Dentro do Evangelho, a gente acha uma passagem que se chama buscai e achareis. Deus nos dá os meios, mas é necessário agir, buscar e bater a porta. A providência sempre auxilia quem se movimenta. Nada que fica parado evolui. Nada. Tudo tem que ter movimento. Assim como a lua tem fases que influencia nas marés, que nunca param. O único mar que não dá para fazer nada é o Mar Morto, porque ele é parado. Ele é sal puro. Então não é algo que possa... Ali dentro daquela água não se cria nada. Pela quantidade de sal que tem. Então, nós necessitamos desse movimento. A gente quer a casa limpa, a gente precisa limpar a casa. Nem que seja trabalhar fora para pagar alguém para limpar a casa. Mas tem que ter o movimento. Tá com fome? Tem que se levantar. Felizes os que têm na geladeira para pegar alguma coisa. Né? Mas tem que ter o movimento. Então, pedir. E obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Não adianta ficar na frente de uma porta esperando que a porta se abra para a gente. É necessário que a gente vá ao encontro. No Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho ensina que cabe a nós o exame da consciência diário. Deus oferece a luz da razão, mas a prática depende da nossa vontade. Lembre-se sempre, a vontade é o que move tudo na nossa vida. Tudo. Se a gente convidar alguém para fazer algo, se a pessoa não tem vontade, a pessoa não vai. A gente, quando fala algo para alguém, se ela não tem vontade de ouvir, a gente fala e as palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Tem que ter vontade para que as coisas aconteçam. E Santo Agostinho dizia, quando chega no final do dia, vai lá no teu pensamento, vai lá dar uma vasculhada. O que eu fiz hoje? Nossa, hoje eu respondi mal ao meu marido, ao meu filho. Antes de dormir, eu vou lá pedir desculpa. Esse é o processo. O que tem pedir desculpa? O que tem a gente dizer que errou? O que tem a gente errar? Todos nós erramos. Quando me dá os brancos, eu digo para todo mundo, deu branco, esqueci. E dou risada, porque o que eu posso fazer? De vez em quando dá uns brancos na minha memória. Então assim, a gente tem que levar a vida com leveza. E ter consciência do que a gente faz de certo e de errado. E para ter consciência, preciso o quê? Preciso analisar. Preciso verificar. Joana de Ângeles diz assim, que Deus é a fonte de amor incondicional, mas nossa felicidade é conquista pessoal através do autodescobrimento e vivência do bem.
É a mesma coisa em outras palavras. Aliás, tudo que a gente lê é quase tudo a mesma coisa, cada um falando de um jeito. Para ver se entra, né, na nossa cabeça e a gente começa a mudar. Jesus, lá na parábola dos talentos, né, conta que ele deu lá 2 talentos para um, 3 talentos para o outro, tal. Quantos? 5, 2, 1. Viu, ó? A gente, quando tem universitário na plateia, é bom. Então, o servo que enterrou o talento, ele mostrou o risco da inércia. Porque assim, ó, não é que Deus quer que a gente saiba e tenha já sucesso quando a gente está investindo. A gente pode até perder. Ele quer que a gente se movimente para isso. Porque às vezes a gente tenta, mas a gente não faz certo. Né? Mas, quando a gente se movimenta e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, uma hora a gente acerta. E aquilo vai se multiplicando, porque depois que a gente descobre a fórmula correta, quem foi o criador? Foi da lâmpada? Quantas vezes Thomas Edison, para descobrir a lâmpada, ele tentou milhões de vezes. Ele tinha a ideia na cabeça dele, mas não tinha acertado. Foi perdido? Não, quando perguntaram para ele, ele disse assim, não, eu já sei, as 100 vezes que eu tentei e deu errado, eu já sei que essas dão errado. Até o dia que ele acertou. Então, a gente não pode ter medo. A gente tem que tentar. A gente quer pedir perdão, quer pedir desculpa. No primeiro dia a gente pede desajeitado, mas no segundo dia a gente cria coragem. No terceiro dia a gente já faz com o pé no chão. E assim a gente vai evoluindo. Bem, nós temos a nossa tarefa interior, que é desenvolver a nossa fé. Né? Confiar em Deus. Saber que Deus está presente em todos os momentos. Isso é mega importante. Se a gente não tem fé e não pensa em Deus, tá feia a coisa. Porque a gente diz lá no livro dos Espíritos que a gente só é infeliz quando a gente se afasta de Deus. Então é necessário alimentar isso dentro de nós. Tem uma tarefa prática que é exercitar o trabalho do bem no cotidiano, no lar, no trabalho, na casa espírita, cultivar a prece fortalecedora. Mas tem uma atividade coletiva que é muito importante também para tudo isso, que é vivenciar o amor ao próximo, sendo instrumentos de Deus na terra através do serviço fraterno. É fazer caridade. Através da caridade a gente verifica que os nossos problemas às vezes nem são tão grandes, a gente aprende a conviver com as diferenças, às vezes gritantes. A gente aprende normalmente dentro do trabalho com a caridade a gente aprende a humildade, a gente deixa o orgulho de lado. Mas é só fazendo, é só buscando, é aquela movimentação. Então, termos a nossa fé ativa, termos todo esse cuidado. Deus é a fonte, somos coautores do nosso destino. A gente só vai se encaminhar para determinado lugar de acordo com aquilo que eu fizer. A gente sabe que se eu fizer o mal, para que caminho eu tô indo? Agora, se eu fizer o bem, para qual é? O que eu vou encontrar lá no final da estrada? Eu sempre digo para os jovens, já que temos uma jovenzinha, vou dizer para ela, toda vez que tu não puderes dizer para tua mãe e para teu pai aonde tu vais, pensa 2 vezes antes de ir. Porque tudo aquilo que a gente esconde é porque a gente não pode fazer. Quem segue esses conselhos normalmente se dá bem. E eu já estamos finalizando, eu vou ler um poema que um dia recebi uma luz e que se chama A Boa Escolha. Alma querida, a sabedoria do bem viver está na escolha que fizeres. Na escolha que fizeres
Hoje, tudo de bom que plantas é fruto doce que colhes. Ninguém colhe maus frutos se não plantar boas sementes. Se tua opção for a trilha certa e a porta mais adequada, se primas pelo respeito e fazes tudo com amor, a lei divina te protege e ilumina, afastando os perigos e a dor. Lembra sempre, Jesus é teu melhor amigo, o exemplo a seguir. De conquista em conquista, vamos vencendo o orgulho e a boa escolha se tornará a rotina. Investe na melhor semente no terreno da tua existência. Receberás do Mestre os frutos de tuas vitórias e conquistas, compreendendo que somente quem ama toma posse do maior tesouro, que é a paz de quem cumpre os compromissos da vida. Só temos paz quando cumprimos com tudo aquilo que bate à nossa porta a cada dia e que tenhamos essa lucidez e essa vontade de viver e a fé em Deus, em Jesus Cristo, que tudo se resolve. Como diz Maria de Nazaré, tudo passa. E essas turbulências hão de passar. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.